Fala galera, tudo beleza rapaziada? Vamos para mais um cortezinho topzera aqui do canal, né galera? Vamos ver aí o que os comentaristas falaram sobre o Galo, né? O tema de hoje aí, galera, já adiantando, é sobre a ausência do Hulk, como o Galo se performa com e sem o Hulk. Os caras fizeram um debate muito grande aí sobre isso. O Galo tem ou não dependência do Hulk? O que vocês acham, galera? Observem o vídeo e depois comenta aqui abaixo. Quero dar os créditos aos canais ESPN, link na descrição. Pedir a você que não é inscrito, se inscreva em nosso canal, deixa o seu like. Sem muita enrola, vamos ver aí o vídeo, galera. Pelo Turco Mohamed, pelas características, ele bota o Rubens para jogar de meia, recua um pouco o Nath para fazer organização, saída de bola, e o time joga bem. Então ele poderia ir para a Arena da Baixada, jogar lá, com dois volantes um pouco mais conservadores, um Otávio, por exemplo, e estaria tudo bem, mas ele vai para uma formação alternativa justamente buscando mais uma possibilidade. Pô, vou tentar ganhar o Rubens, e ganhou. Já tem mais um jogador que pode ajudar, que pode proporcionar uma variação ao time, e esse é o mérito do treinador. Um cara que tem a ambição de vencer o Atlético lá. O Atlético, nos últimos 6 jogos contra o Xará, o Atlético Paranaense, ganhou 6. E na Arena da Baixada, então, um lugar que sempre foi muito difícil para o Galo, em 8 jogos, ganhou 6, empatou 1 e perdeu 1, nos últimos 8 que fez lá. Então, esse exemplo, né, do confronto com o Atlético mostra a fome que tem o Galo. Um Galo que aprendeu a jogar fora de casa. A gente vê pouca oscilação do time no Mineirão e fora. E isso é um prêmio, né, para a postura, para a atitude que o time tem. E também o treinador que entende que precisa, mesmo com o elenco recheado, ter variações e buscar sempre uma sacada. E essa do Rubens está 100% na conta dele, ele foi muito feliz. Pode falar, prof. Ontem melhorou com o reserva do reserva. Eu acho, por exemplo, que o Vargas foi melhor do que o Sacha, que começou o jogo. E essa coisa que o Breler falou, né? Querer o resultado. O Atlético mostrou querer o resultado, principalmente no segundo tempo. O Zaratio acha pode parecer um pouco depreciativo, porque foi um golaço, né? Mas ele saca da cartola esse golaço num momento de um jogo bastante equilibrado, de um jogo difícil. O Atlético Paranaense fez uma boa partida. O Atlético não jogou mal, não. Faltou mais ofensividade, talvez tenha faltado para o Atlético Paranaense, Atlético. Ele jogando em casa parecia ter menos fome do que o Galo visitante. E é esse tipo de ponto que faz falta, né? Porque quando a gente fala dos pontos que o Palmeiras perdeu, Palmeiras, Atlético e Flamengo, eles têm um campeonato à parte, pelo menos de saída. Você não imagina Atlético e Flamengo perdendo 5 e quase 6 pontos para Ceará e Goiás, como o Palmeiras perdeu. E você imagina que o Atlético Mineiro deu um passo muito grande ganhando esse jogo na Baixada. Sim. Porque, como disse o Turco, ali não é todo mundo que vai ganhar, não. Inclusive aqueles com quem o Galo disputa o título. Então é resultado muito importante. Merecido, merecido. Foi um prêmio a quem teve essa fome de vitória. Quando até poderia empatar sem barulho. Antes de falar sobre a casca do Atlético, uma coisa. Se falava, até um certo momento do ano passado, Abel, é uma Hulk dependência. Óbvio que você tira o Hulk, faz falta. Você está falando do Hulk, pô, o principal jogador brasileiro hoje, né? O principal jogador atuando no futebol brasileiro hoje, não tenha dúvida. Mas o Atlético provou já que não tem a Hulk. Por exemplo, ontem jogou sem o Hulk. Dominou, foi bem. Não há uma Hulk dependência no Atlético? Eu acho que não provou, não, por causa de um jogo. Mas essa Hulk dependência, eu, diferentemente de muita gente, não vejo como algo negativo. É maravilhoso você ter uma Hulk dependência. Quem não gostaria de ter uma Hulk dependência? Ter um jogador desse que decide quase todos os jogos. Só que o elenco do Atlético Mineiro, ele é tão bom que mesmo sem o Hulk, ele vai conseguir vencer alguns jogos. Mas nos jogos decisivos, sem o Keno. Se você, por exemplo, o Hulk amanhã é vendido, vai embora. Não vai fazer falta? Claro que vai. Contra o Flamengo, Palmeiras, Corinthians. Bate aí, professor. O torcedor do Galo vai embora, hein? O Hulk não pode sair do futebol brasileiro. Não, eu sei. Eu tô dizendo, tô dando um exemplo. Eu acho que ele existe, a Hulk dependência existe. Que bom. O Bayern de Munique, que bom pro Atlético Mineiro. Mas não é uma coisa que o Bayern de Munique existe uma Lewandowski dependência. Mas é ruim? Ele não sucumbe se o cara não tá. Né?
o time não sucumbe se o cara não tá. Ele tem Não, é alternativas. isso, porque ele tem um excelente elenco. Não joga o Keno, tem 2, 3 caras para jogar. Né? Não joga o Jair, não joga o Alan. É uma Hulk dependência, mas é ótimo. Mas eu não... Não é que se o Hulk não jogar, o time desanda e desaba. Não, porque o time é muito bom também. Coletivamente, essa força coletiva do Galo, ela ajuda o Hulk a se destacar ainda mais. E ele tem muitas peças de reposição. Não à altura do Hulk. Um craque que decide quase todos os jogos. Mas ele tem time, tem elenco, tem um bom conjunto para mesmo quando o Hulk não jogar, ele vai conseguir fazer bons jogos. Talvez não ganhe, talvez não tenha aquele chute de fora da área, aquela cavadinha que decide jogos grandes. Mas ele vai conseguir jogar bem, é isso que eu estou querendo dizer. É bom. Você discorda, o amigo aqui discorda. Eu não sei se é um pouco de exagero chamar de Hulk dependência, porque o Palmeiras, por exemplo, o Veiga é um cara que tem decidido muitos jogos. Mas não existe uma Veiga dependência, porque o Palmeiras tem o Dudu, o próprio Rony consegue desequilibrar com movimentações. O Galo tem um coletivo muito forte. E quando, por mais que o Hulk seja o jogador, o famoso terminal, o cara que está ali para finalizar jogadas, o jogo do Galo não gira em torno do Hulk. A gente tem o Arana fazendo um mecanismo pela esquerda, o Atlético tem o Nacho, o próprio Zarate como elemento surpresa. Mas foi o que eu falei, você está falando com outras palavras. Mas quem decide quase todos os jogos é o Hulk. Mas quando existe... Quantos jogos e quantos gols? Quando a gente fala de dependência, é quando o time joga em função de um cara... Mas eu vejo diferente. Não, então, eu quis te dizer. Essa dependência é negativa, talvez, às vezes. A que eu estou dizendo, assim, para mim, isso é bom. A Hulk dependência que eu vejo é boa. E eu estou dizendo, o time é bom coletivamente, o time tem um conjunto muito bom que ajuda a potencializa essa individualidade, essa qualidade do Hulk. Então ele depende do Hulk num bom sentido, que ele tem um cara para decidir os jogos. Então, a nossa discordância aqui é conceitual, né? Porque, diga lá, vai lá. Porque para mim, quando existe um coletivo bom, já não tem mais possibilidade de existir uma dependência. Para mim, um exemplo crasso de dependência nos últimos anos no futebol brasileiro. O Cano, quando jogava no Vasco, ali era uma Cano-dependência. Se não tivesse o Cano, o Vasco não funcionaria, não existia. De você. Então vamos lá. O Barcelona de Guardiola tinha um coletivo bom? Sim, muito bom. Mas se o Messi não jogou, se não existisse o Messi, seria o mesmo time? Mas não. Então você concorda comigo. Mas é que então, veja bem. Era um time muito bom coletivamente, com vários jogadores ali, tinha praticamente o meio de campo da melhor seleção espanhola de todos os tempos, tinha a dupla espetacular Xavi e Iniesta, tinha Daniel Alves, tinha Tarará, mas tinha o Messi. Mas não era tinha positivamente... se o Messi não jogasse naquele time, teria alcançado tudo o que alcançou? Não, é sempre ótimo você ter um craque... Tá gostando, né? Não, mas tá bom. Mas é que não, o Abel tentou dar aqui de camarote, vai lá, tô de camarote. Um positivo para a palavra dependência. Sim. É que para mim, quando você fala em Hulk dependência, qualquer Messi dependência, é quando o time gira em torno disso. Não há vida sem o cara. Não existe nada. Sim. Eu entendo. O que você está dizendo é verdade, porque quase todo mundo pensa assim. Eu penso de outra forma. Posso estar errado, não estou dizendo que eu estou certo, não. É um bom entendimento. Não estou dizendo que eu estou certo. É que eu penso muitas vezes diferente. Existe uma dependência negativa, realmente. Um time que é ruim. O cara resolve. Um time que é ruim e só funciona quando aquele cara joga porque o time é ruim. E existem os times que são muito bons e tem aquela cereja do bolo. Além de ser coletivamente muito bom. E tem vários caras individuais. Ficam melhores porque tem esse cara. Mas ainda tem aquele cara que é a cereja que decide. Depende. É o Messi naquele Barcelona e é o Hulk nesse Galo. O Caco você tem razão. Na conversa, hein? O Caco quer entrar na conversa. É bom papo. Eu tenho uma tendência a concordar com o Abel no seguinte aspecto, porque se faz a pergunta assim, com o Hulk o time fica igual ou ele piora? Ele piora. Sem o Hulk, não que ele fique ruim, mas ele piora. Com o Hulk sempre será melhor. Então, para mim, isso é uma dependência, porque se o jogo for decisivo, imagina um jogo decisivo sem o Hulk. Né? O jogo contra o Flamengo no início do ano sem Hulk. O jogo contra o Internacional, que o Inter até não jogou tão bem assim, mas o Atlético teve algumas dificuldades e foi o Hulk que resolveu o jogo. E esse jogo contra o Atlético Paranaense teve as suas chances de gol também. O placar pode ter mascarado um pouco essa questão aí. O Atlético não foi tão poderoso como é quando tem o Hulk. Então eu concordo nesse aspecto com o Abel.
E é muito importante que um clube possa ter um jogador como este. O Hulk é fundamental para a equipe do Galo. E nenhuma equipe brasileira tem 2 times, como se fala, né? Talvez o Galo é o que mais se aproxime. É que eu só diria que não é que o Galo piora, ele fica menos bom. Pode ser. Piorar é aquela coisa do time não que é que realmente sem o Hulk o time não vai jogar. Vai lá, por favor. E lembrar, ontem não foi só o Hulk, porque quando falta um Hulk, você fala assim, não, mas tem o Keno. Mas também não tinha o Keno. É verdade. E aí entra de um jeito, e aí mexe desse jeito, e o time não perde o pique da remada. Até melhor, eu falei aqui o caso do Vargas. Então olha quantas opções. Um time que tem tantas opções, é assim, o caso do Hulk é o seguinte, bom sem ele, muito melhor com ele. Não seria o Messi no Barcelona, enfim, é um time montado, muito bem montado, não depende de um cara só, mas quando esse cara está, muito melhor, né? É que quando você tem, para mim, a palavra dependência no futebol tem inegavelmente uma pecha negativa, e é histórico. Tem razão. Mas o Gabigol no Flamengo, por exemplo, nos últimos anos... Eu ia chegar nele, boa. Desde que ele esteve no Flamengo, ele sempre foi a referência. Mas nunca, na minha visão, houve uma Gabigol dependência no Flamengo. O Flamengo sempre teve um coletivo que funcionava de forma independente e até quando o Flamengo dependia de individualidades, uma parte do trabalho do Renato, que era muito ali do lado intuitivo... Quando o Gabigol não jogava, o Bruno Henrique assumia a função. O Arrascaeta. Agora do Pedro e tal. Igualzinho que eu penso do Galo com o Hulk, eu penso do Flamengo com o Gabigol. Claro. Vamos pensar no time de 2019. Um timaço com o Gerson jogando muita bola, o Rodrigo Caio jogando muita bola, o Arrascaeta jogando muita bola, o Everton Ribeiro jogando muita bola, um conjunto maravilhoso. Mas tira o Gabigol daquele time. Não, mas... Será que ganharia tudo? Ia jogar bem, ia ganhar um monte de jogo. O Gabigol meteu os 2 gols na final da Libertadores. Ia ganhar, então. Eu falo, tinha uma Gabigol dependência negativa? Não. Tinha uma Gabigol dependência positiva. Mas que bom que aquele time tinha o Gabigol. Flamengo, Zico, anos 80. Andrade, Adílio, Júnior, Leandro, Moser, Raul no gol. Que timaço. Tita, Lico, etc e tal. Tinha Zico dependência? Ainda bem que tinha. Era um time. Se você tira o Zico daquele time, ele ia ganhar um monte de jogo e alguns títulos. Mas talvez não tivesse um cara para fazer um gol de falta também não ganhava na final da Libertadores. Também tem essa. E outra que também não ganhava Libertadores. Preciso avançar. É isso que eu tô dizendo, gente. Eu preciso avançar. Dependência boa. Tô falando demais. Não, conversa sensacional. Libera aí. Isso aqui é o seguinte. Dá tese de mestrado. Deixa eu passar a bola pro continuar depois na padoca. Fechou. E a gente é o seguinte, a gente vai falar do Flamengo aqui na sequência do jogo com o São Paulo. Cacô, fecha aí que eu sei que você quer dar um pitaco. O Caco tá aflito, ele quer falar um negócio lá. Vai lá, Cacô. Não, e até do Flamengo. Não, na verdade, já era do Flamengo.